aqui uma mensagem de fundo romântico para quem está assistindo esse vídeo agora e a gente vai saber sobre o que é essa mensagem. Peguei o sinal aqui, vamos ver. Caíram duas: citrino e metalito. Citrino já me vem uma coisa mais abundante, próspera. No meu trabalho com cristais, normalmente eu uso muito para abundância. Como vem falando sobre um romance, então pode ser um romance extremamente abundante. Espera aí, eu vou ver sobre outra carta. Aqui, com o meu livro, vamos ver aqui. Menalita, não conheço ela. Que linda pedra. Gente, eu sou fascinada por pedras. É uma coisa que me encanta, me apaixona e tenho pedra por todos os lados. Metalita, a sabedoria feminina. Olha só que linda! E antes de ler, mas só de entender sobre a sabedoria feminina e sobre a abundância, aqui a gente pode ter um resgate mais introspectivo do seu feminino dentro de um relacionamento. Como isso pode acontecer? Muitas vezes a gente fica esperando achar a pessoa incrível, de energia masculina, aquela pessoa que é mais racional, provedora, mas a gente já faz esse trabalho. A gente já é tudo isso na nossa vida, não por nenhuma situação errada, mas por exatamente a gente tá mais... hoje em dia, né, a mulher, ela precisa, né, dentro da sociedade, ter mais esse senso racional, prático, provedora. Então, quando você fala de salvar o seu feminino dentro de um relacionamento ou para um relacionamento e para existir uma colheita, você precisa primeiro trabalhar a sua energia. Ai, Tereza, essa tiragem é para mulheres? Não necessariamente. Eu tô falando exatamente por causa da minha ótica e de ver o quanto a mulher ela acaba tendo, né, na sociedade que evidenciar muito mais o seu lado masculino, a sua energia mais masculina dentro aí de trabalho profissional. E quando você se vê dentro de um relacionamento, você é chamado para curar esse seu feminino. Aqui eu estou falando com pessoas que têm o masculino muito mais aflorado, independente de mulher ou de homem. Eu aqui falando mais sobre a minha experiência, mas aqui existe um resgate da sua autenticidade e muito mais de você liberar a sua criatividade, a sua suavidade, a sua leveza. Aí as pessoas falam muito sobre como ser sutil, como ser leve, mas isso é só uma camada. Se você parar para perceber como as leoas elas agem, elas são extremamente agressivas em determinadas situações, elas são extremamente competitivas e competentes dentro de determinadas situações. Então assim, e ela é totalmente materna, ela é totalmente carinhosa, mas entenda, existem várias situações. Aqui, voltada para o relacionamento especificamente, você precisa lidar mais com a sua sutileza, com a sua... Aqui me veio empatia, como se de alguma forma você estivesse tão focado dentro do seu racional que você não conseguisse se colocar ao outro, você não conseguisse trabalhar essa energia mais leve, mais sutil, de se colocar no lugar, de perceber de outra forma. E aqui me vem você tendo que lapidar degrau por degrau, desde o amor próprio, desde da sua própria... ter um momento para si, entender o que você precisa, ir um pouco mais a fundo dentro da sua energia, ter um tempo dedicado a si mesmo e a partir desse tempo dedicado a si mesmo você conseguir daí resgatar o que de fato é liberdade, o que de fato é criatividade, o que de fato é leveza, o que de fato é
o que você precisa pro agora, o que você precisa se conectar com o agora. Às vezes a gente fica muito esperando do outro sobre o relacionamento perfeito que o outro vai me dar, sobre a pessoa perfeita que vai se encaixar, e na verdade a gente acaba esquecendo de fazer o nosso trabalho interno, o quanto a gente precisa entender o nosso brilho e quanto a gente precisa lapidar várias vezes o cristalzinho que a gente já é, antes até de buscar. E aí, se você já está num relacionamento, o quanto você precisa melhorar dentro dessa dinâmica, o quanto talvez te falte coisas que você naturalmente, por espelhar, cobra do outro. E essa mensagem veio muito como te dando uma claridade, te dando isso, porque existe muita confusão mental. Então essa mensagem ela chega para abrir um pouco seus olhos sobre as coisas que você talvez necessite e que você ainda não se dá. Porque quando a gente precisa de algo do outro, você já conseguiu compreender que a gente não se dá, por isso a gente fica pedindo do outro. A gente quer atenção do outro, mas você se dá atenção. Você quer carinho do outro, mas você se dá esse carinho. Você às vezes quer um presentinho, um mimo do outro, mas você se mima? Você se dá presentinhos? Então assim, ter esse cuidado, ter essa delicadeza em como você se trata, para depois saber como o outro precisa que você trate ele, ou como o outro precisa te tratar. Isso. Então aqui me veio o autoconhecimento, você se conhecendo, se aprofundando mais nisso e entendendo o quão afortunado você já é antes de dividir a sua energia com o outro. E aqui, ó, o que você ainda não vê é que existe algo muito similar a você. Então, se você não está no relacionamento, se você está, você já tem essa pessoa extremamente ligada na sua energia, mas se você não tem, existe uma contraparte aí pra você, tá bom? E aqui ainda me veio o tempo, ó, a carta do tempo. Isso daí me vem com aquele questionamento de por que tanto tempo eu tô sozinho, por que eu não encontro ninguém, por que a pessoa certa não chega. Vamos voltar para aquelas reflexões do começo do vídeo. Você tá se dando tudo o que você merece antes de exigir do outro? Você está se dando o amor necessário, o carinho necessário, a atenção necessária? Você está se dando tudo o que você já precisa? Porque senão, se existe um fato de carência, se existe um fato de querer do outro, esperar do outro, vamos começar a fazer esse resgate antes de que o outro chegue, até porque as coisas incríveis acabam acontecendo quando você começa a primeiro se cuidar, a primeiro se olhar, e o tempo, ele é maravilhoso. Imagina que se você não está preparado hoje para receber a pessoa incrível que você merece, mas vamos supor que ainda existe algum trauma seu de crença de não merecimento de amor adquirida na sua infância aí, naturalmente por alguém que te criou. Mãe, pai, vó, avô, tio, independente de quem seja, tá bom? Os seus cuidadores, eles te deixaram com esse traço de não merecimento de carinho. E aí você imagina chegar uma pessoa extremamente afetiva e carinhosa para você e você não conseguir, exatamente por causa desse bloqueio e dessa falta de conhecimento sobre a cura que você precisa realizar. Então, assim, não existe o tempo errado. Existem ainda curas que você não conseguiu fazer para que a pessoa certa chegue. Pense sobre isso. Se isso daí de alguma forma tocou na sua realidade, me chama, a gente agenda um horário e aí eu vou falar com você de forma mais específica dentro da sua energia. Não só sobre as curas, e eu posso te acompanhar dentro de todo esse processo, mas também sobre quais os próximos passos. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Adoro vocês e me siga para as próximas tiragens. Nos vemos por aí.